Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, que falamos de ativos do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje vamos falar de um fundo de tijolos, na área de shoppings. Trata-se do FIGS11. Não é um fundo imobiliário tão conhecido, A gente vai ver ali a questão da sua liquidez, a quantidade de cotistas, mas vamos trazer os dados aqui desse fundo, falar um pouco sobre o seu portfólio, que tem alguns pontos ali que merecem bastante atenção, Inclusive os seus resultados recentes, trazem alguma informação adicional aqui sobre o desempenho desses ativos. Então fique com a gente até o final. Certamente você encontrará ali informações que ajudarão os seus estudos e, caso aconteça, fique à vontade aí para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então trazendo algumas informações operacionais e começando com a informação geral, monitoramento mensal dos shopping centers feito pela Abrache, a variação de vendas no setor em relação ao ano anterior, A gente vai concentrar aqui nesse azul mais claro, que é a variação real. Então, a gente compara aqui agosto de 24, que é o último mês com um dado relevante, um crescimento de 1,2%. Então, houve de fato um crescimento em relação ao ano anterior, mas se a gente observar os meses anteriores ali, a gente estava falando de queda, Então, de abril até julho, praticamente ali, o resultado ficou no negativo. Lembrando que a variação real leva em conta aí a questão da inflação, A gente tem ali o ano de 2020, aquela queda significativa, Shoppings fechados e tal. Depois 21, 22 foram anos de recuperação. 23 ele já apresentou um resultado no fechamento do ano negativo. Então, a gente olha, o setor de shoppings de maneira geral, ele ainda não se recuperou totalmente ali de tudo que ele vinha sofrendo, então, ao longo do ano de 24, a gente percebe um pouco esse efeito também, aqui temos agora a informação por região, a vacância no Brasil em agosto, de 24, fechando em 4,8%. Ela é ligeiramente menor no Sudeste, está na média no Norte e Nordeste, Centro-Oeste e Sul está num patamar mais alto. Mas a gente observa que, de maneira geral, a vacância vem caindo. Era 6,3% há um ano, 4,8% em 2024. Agora, olhando o resultado do portfólio, do próprio fundo, a gente observa ali os dois ativos que compõem 5,8% de vacância, ligeiramente acima da média do mercado, Lembrando que os dois shoppings estão na região sudeste, portanto, a comparação, deveria ser um valor até um pouco mais baixo, E as vendas, apresentaram aí um crescimento de 6,9%, crescimento acima da inflação no período, E aqui a gente tem então a evolução dessas vendas, mas isso a gente falando no mês de agosto, Se a gente olhar o ano de 24 em relação ao ano de 23, houve queda de 0,4% nas vendas. Então, o resultado pontual de agosto foi bom, mas o acumulado ao longo do ano foi bem ruim, Fluxo de veículos, a gente tem 24 para 23 crescimento de 1,4%, então tivemos de fato mais gente circulando pelos shoppings, mas as vendas não refletiram essa melhor situação. A inadimplência segue estável ao longo do ano de 2024 e a vacância vem caindo, aí, atingindo esse patamar de 5,8%, que comentamos anteriormente. Então, esses são os principais dados operacionais, tanto do mercado de shoppings quanto dos ativos que compõem o fundo imobiliário. Trazendo agora os resultados, então a gente observa ali, o resultado de renda imobiliária 1,1 milhões e uma receita financeira bem pequena, despesas totais em 79 mil, dando um resultado de 40 centavos com uma distribuição
de 43 centavos. Então ele distribuiu ligeiramente acima, justamente porque ele tem resultado acumulado aqui ao longo do ano, né? O resultado médio mensal é de 44, ele distribuindo 43. Então aqui temos a evolução ao longo do ano, né? Mês de fevereiro, né? Pegando aí, né? Computando os resultados ali da virada, né? Natal, Ano Novo, né? Normalmente um período fim de ano, né? Um período de maior movimento nos shopping centers e mostrando aqui o resultado acumulado, ele tem 72 centavos aqui a serem distribuídos ainda de resultado acumulado. Aqui a gente tem a variação, então, né, o acumulado até agosto de 24 com o acumulado até agosto de 23, então permite fazer aí algumas comparações bastante interessantes, né? A gente observa que o aluguel mínimo houve uma queda de 5%, né? Compensação, aluguel complementar e quiosques, estandes tiveram um aumento. Tivemos uma diminuição da inadimplência, era 340 mil, caiu para 300 esse ano, que deu um resultado bastante interessante. Mas, em termos de receita total, o fundo apresentou uma queda de 2%. E com isso, o resultado operacional ficou praticamente empatado ali, né? 8.200 contra 8.200 nos 2 anos, mas o resultado de estacionamento, como tivemos aumento da circulação de veículos pelos shoppings, aumentou em 3%. Com isso, o resultado total, um aumento de 1%. Então, essa é a fotografia desse fundo, né? Do que ele apresentou acumulado o ano de 23 e acumulado o ano de 24 até os meses de agosto, dá um retrato um pouco mais fiel do que você olhar só um mês ali em separado, né? E aqui temos essa evolução, então, né? Do resultado mais estacionamento no mês a mês, né? Como eu disse, né? O início do ano é um período um pouco melhor para fundos de shopping, né? Vamos então para os dois ativos que compõem o portfólio. Então, Parque Shopping Maia, na cidade de Guarulhos, São Paulo, né? O fundo tem a participação de 36% nesse ativo ali, que tem uma área bruta total de 33 mil metros quadrados. O operador é o General Shopping Outlets do Brasil, né? E o segundo ativo, né? Então são dois ativos somente, é o Shopping Bom Sucesso, também na cidade de Guarulhos. Essa é uma ressalva que eu faço, então são poucos ativos, são dois ativos somente, e os dois localizados na mesma cidade, operadas inclusive pelo mesmo operador. Então a gente tem um fundo aqui que ele se comporta quase igual ao monoativo, né? Eles estão na mesma praça, mesmo operador. Então é um fundo que apresenta aí um grau de risco um pouco maior ali. Se a gente tiver algum problema que afete ali aquela região de Guarulhos ou alguma questão que envolva esse operador aqui, o General Shopping Outlets do Brasil, o fundo vai estar totalmente exposto a essa situação. Então, essa é uma ressalva importante que eu faço a respeito do portfólio desse fundo. Vamos falar do fundo em si, então, a liquidez dele, né? A gente tem um volume médio diário de R$ 160 mil em 2024, R$ 120 mil em setembro. É um volume bastante baixo, então é um outro ponto de atenção em relação a esse fundo imobiliário, né? Que ele está num patamar de liquidez mais baixo, então tem que tomar cuidado ali. Eventualmente você pode ter problemas, né? A rentabilidade, olhando aqui desde o início, né? A renda acumulada, né, de 60%, o ganho de capital de menos 47, né? Então, com isso aí, né, a diferença ali fica bastante pequena. Então, o resultado histórico desse fundo, né, não apresentou aí um retorno interessante para o cotista, né? Um retorno total bruto de 12,9%, menos da metade do retorno do CDI líquido. E esse é o gráfico da cota, né? Então a gente observa ali que
entre altos e baixos ali, né? O valor da cota está próximo ali a seu mínimo anual, né? Então a gente está bem próximo à mínima de 52 semanas e com isso o dividend yield em 10,4%. Lembrando que é um dividend yield olhando os pagamentos passados. Relação PVP de 0,61, né? E aí a sua liquidez mais recente de quase R$100 mil, né? Uma liquidez bastante baixa. E aqui temos a evolução dos pagamentos, né, de dividendos nos últimos meses. O valor a distribuir que ele tem aqui torna, né, bastante constante ali o pagamento de dividendos dele a cada mês, né? Então ele tem uma sobra ali e permite ele não repassar as oscilações de resultado que vai tendo ao longo dos meses. Vamos agora comparar o FIGS com outros fundos de porte similar, né? Em relação ao dividend yield, ele é o segundo melhor da lista, na verdade, né? Perde para o VSHO 11, né? Relação PVP, né? Ele está num patamar mais baixo, próximo ao AJFI, o VSHO, né? Que são outros fundos ali de porte similar. O crescimento de dividend yield foi 5%, né, nos últimos 3 anos, é um resultado bom. A liquidez é baixa em todos esses ativos, né, e o número de cotistas relativamente baixo, né, mas ainda assim o FIGS, apesar do seu patrimônio de perto de 200 milhões, né, ele consegue aí ter um número de cotistas um pouco mais alto, né, semelhante a fundos aqui de 400, 500 milhões de patrimônio, né. E a taxa de administração 0,50, né, uma taxa de administração relativamente baixa, né. O histórico de investimento, né, quem investiu há um ano apresenta uma perda de 16% na cota, né, e mesmo recebendo os proventos ali, né, ele fica no negativo. Quem investiu há 2 anos teve uma desvalorização de cota, mas juntando ali os resultados distribuídos mensais, ele acaba sobressaindo ali, né, tendo um resultado melhor do que a inflação no período. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no FIGS 11. Do lado positivo, a queda na vacância do portfólio, né, seguindo o mercado em geral, então esse é um dado interessante. O preço da cota está nas suas mínimas do último ano, então é um preço historicamente baixo, né? Tem um bom dividend yield para um fundo de tijolo, né? Do lado negativo, a concentração do portfólio são 2 ativos e os 2 ativos na mesma cidade, o patamar de vacância ligeiramente acima da média do país, a queda das vendas dos 2 shoppings em relação ao ano passado e o resultado cresceu de fato, né, 1% esse ano somente devido ao estacionamento, né, e que não refletiu em vendas nas lojas. Então esse é um alerta que eu faço em relação ao fundo, uma vez que a sequência, né, o lojista ele tem que ter um patamar de vendas razoável, né, para conseguir pagar ali seus valores, né, que deve aí para o shopping, né, seja para administradora, seja para proprietária do imóvel. Então, esse é um ponto, né, que você tem que ter atenção, né? Se a gente tiver aí as vendas do shopping caindo muito, né, lá na frente pode refletir num fundo imobiliário, né? Então é um ponto de atenção, né? Não tem sido um ano tão bom assim para o mercado de shopping centers. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.